Agora eu vou chamar ela para orar por nós, né? Pode chegar aqui um pouquinho mais perto. Só chega um pouquinho mais perto. Senão você não vai cortar o pescoço. Agora vai ficar aqui do meu ladinho. Ela vai orar aqui por nós. Ela está mexendo aqui agora no microfone. Vamos orar? Vamos orar. Senhor Deus, queremos te agradecer, Senhor, por mais um dia, Senhor, que nós estamos juntos na tua presença, Senhor. Queremos te agradecer pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua fidelidade, Senhor. Continua abençoando a vida do teu servo, Senhor, que ele possa cada vez mais se preocupar com almas, com pessoas, com vidas, Senhor. Louvo a Deus pela vida dele, Senhor, porque tem se mostrado cada vez mais um homem temente a ti, Senhor, preocupado, Senhor, com pessoas que estão a passos largos, Senhor, para longe de ti. Quero te pedir agora pela mensagem, Senhor, prepara todos os corações, porventura eu não ouvi a tua palavra, Senhor. Esteja já preparando esses corações e que teu servo possa falar conforme o teu querer. Pedimos, agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, meu amor. Aqui está o louvor. Eu vou tomar mais um golinho de água, pessoal. E agora vamos estar pregando. Eu vou pedir para você abrir sua Bíblia aí, ou acionar aí no seu celular. Tem aqui, ó. Vai abrir a sua Bíblia aí no livro de 2 Reis, capítulo 22, verso 1 ao versículo 6. Por mais que pode ter alguém aqui que não possa ter condições de abrir o texto, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então você vai ouvir a leitura do texto bíblico, tá bom? Sem dificuldade nenhuma. Fique atento ao ouvir. Você que pode abrir a sua Bíblia ou acionar aí no seu celular, no seu computador, no seu notebook. Você vai abrir a Bíblia aí em 2 Reis, capítulo 22, verso 1 ao versículo 6. Repetindo pela terceira vez. 2 Reis, capítulo 22, do verso 1 ao versículo 6, é a meditação da nossa palavra. Vou tomar mais um golinho de água, porque onde eu estou está muito calor, né? Mas na hora da mensagem eu vou evitar, né? Só quando precisar muito mesmo. E com o tema, vou falar agora, peraí. O tema da nossa mensagem é o seguinte: não se deixe vencer pelo destino. Repetindo, não se deixe vencer pelo destino. É a meditação do texto e do tema que nós vamos estar falando hoje. Diz assim o texto a partir do versículo 1. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Gedida, filha de Adaías. Ela era de Boscate. Versículo 3. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita e nem para a esquerda. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias enviou o secretário Safã, filho de Azalias e neto de Mesulão, ao templo do Senhor, dizendo: vá ao sumo sacerdote Ilquias e mande-o ajuntar a prata que foi trazida ao templo do Senhor, que os guardas das portas recolheram do povo. Versículo 5.
Eles deverão entregar a prata aos homens nomeados para supervisionar a reforma do templo, para poderem pagar os trabalhadores que fazem os reparos no templo do Senhor, os carpinteiros, os construtores e os pedreiros. Além disso, compraram madeira e pedras lavradas para os reparos no templo. Amém e graças a Deus. Pessoal, Josias, esse personagem, tem uma biografia muito comovente para mim e para você. É preciso ir na sua pré-história, de onde ele vem, esse homem, certo? Josias é sucessor no trono de Amon, seu pai. Mas é importante conhecer Amon e quem foi o pai de Amon, que foi o rei Manassés, que foi o avô de Josias. Manassés, né, foi um homem e Amon, todos dois, totalmente pessoas completamente terríveis e detestáveis, sabe? Foram os piores reis que Judá, Jerusalém, Israel teve naquele tempo, sabe? Para você ter uma ideia, ele construiu um altar onde era o templo de Deus, o templo do Senhor. Ele construiu imagens de escultura de seus deuses para profanar o templo, aonde o povo, né, servia a Deus, aonde o povo adorava a Deus, certo? E ali ele profanou o templo. Para você ter uma ideia, o avô de Josias era um homem totalmente feiticeiro, mexia com bruxaria, certo? Ele mandou matar, né, crianças inocentes também. A Bíblia vai narrar isso. E ele, né, segundo a história, e não a Bíblia, mas segundo a história vai dizer, né, que o rei Manassés, ele mandou matar o profeta Isaías, certo? Para você ver como que esse homem era terrível. E depois que Manassés morreu, sucedeu o rei Amon, certo? E depois sucedeu o rei Josias. Com 8 anos de idade, já era rei. E o rei Josias começou a reinar nesse clima em total decadência e desgraça, sabe? Mas o texto sugere que ele era criança, já era correto, e dali em diante ele, Josias, não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda, sabe? É o que a palavra de Deus está dizendo, eu acabei de ler aqui para você agora, e olha que nós não estamos falando de um adolescente, de um jovem, igual a história que Jesus conta, certo? Lá do filho pródigo, que sai da casa do pai e se desvia, sabe? Claro que depois ele retorna, ele volta aos caminhos do Senhor, né? Volta para a casa do pai, mas se desvia. Mas nós estamos falando de um rei, né, que já tinha essa sensibilidade, né, de ouvir a Deus, certo? Deus já tinha um propósito e ele já tinha um coração sensível, o rei Josias, sabe? Desde novo, certo? Então, nós estamos falando de um rei de 8 anos de idade, né? Que não se corrompeu, certo? Mas quando ele chega com 26 anos de idade, a Bíblia vai dizer, certo? Ele se torna um homem, certo? E ele olha para o templo que foi profanado, certo? Que foi colocado ali imagens para ser adorada, certo? Ele não se conformou com aquilo que estava acontecendo, sabe? E eu quero trazer uma citação que cabe muito bem para essa situação, que é a citação de Santo Agostinho, que ele diz assim, Santo Agostinho: a esperança tem duas filhas lindas, que são elas a indignação e a coragem. Indignação, olhar o que está aí, que está errado, e dizer, não está certo. E coragem, força
força para poder mudar tudo isso aí, certo? E tendo essa força, essa coragem, certo? E foi isso exatamente, foi o que Josias fez, sabe? Ele enfrentou tudo aquilo que não presta para poder vencer aquilo que estava já errado, sabe? Então, ele, com 26 anos de idade, ele levantou uma oferta, quando eu acabei de ler aqui para você, sabe? Aqui no texto, ele pede, né, o povo uma oferta para poder reconstruir o templo, certo? E naquele tempo, né, eles estão ali construindo, na verdade, reconstruindo o templo de Deus, certo? Que tinha sido ali usado de uma forma errada. E ali, talvez numa sala, talvez num porão, ali embaixo, a Bíblia vai narrar que eles encontraram um livro, que era o livro, sabe o quê? O livro da lei, a Torá, e leram para o rei, e ele ficou tão indignado que rasgou as suas vestes. E quando rasga as suas vestes, pessoal, é querer dizer o seguinte: ele rasga a camisa dele, né? Era uma forma de dizer uma indignação, né? É a cultura do povo daquele tempo, né? Não só os reis faziam isso, mas para poder demonstrar que estava aborrecido com algo que não estava acontecendo da maneira correta, sabe? E ali, né, ele demonstra isso, certo? E você pode perceber, né, que ele fica indignado, e nós, né, deveríamos agir conforme ele agiu. E hoje nós temos tudo, né? Nós temos a Bíblia completa, nós, né, temos tudo aqui, né? E ele não tinha a Bíblia completa, ele não tinha a lei, ele não tinha os salmos, mas Josias, ele era correto, sabe? E hoje nós temos tudo, temos a Bíblia, temos as versões, mais de 50 versões bíblicas, temos mensagem, não só todo domingo, né? Igual aqui na internet, na igreja local, nós temos tudo para poder nos ajudar, certo? Nós temos áudios para poder ouvir a palavra de Deus, nós temos a palavra de Deus em braille para poder ajudar as pessoas também, né? E de uma forma também para poder mexer com as mãos, né? Que é para poder as pessoas que têm dificuldade de fala, né? Que não podem falar, e aí ali tem as pessoas traduzindo. Hoje nós temos todos esses recursos que nos ajudam, certo? E nós temos exatamente o mais importante, o Espírito Santo em nós, certo? E nós não conseguimos andar com retidão nesse mundo, como Josias andou. Olha só o que a Bíblia vai mostrar, né, do rei Josias, né? Eu quero falar, parafraseando as palavras que muitos deveriam conhecer, da profetisa Hulda, né? Se você já tem 10 anos de crente, né, e não conhece a profetisa Hulda, deveria procurar na Bíblia aí e ver, né? E eu quero falar as palavras dela, o que ela diz a respeito desse homem, né? Uma profecia que realmente aconteceu, foi algo revelado por Deus, e ela fala, e depois lá na frente vai acontecer da mesma forma, né, que ela disse, vai acontecer na vida de Josias, né? Ela fala que ele era um homem justo, correto, e que não iria ver toda a justiça que o Senhor iria fazer, e que ele morreria em paz sem precisar ver toda a desgraça que ia acontecer com a sua nação, certo? Era como se Deus estivesse dizendo assim: você foi fiel, você me buscou, você restaurou minha casa, Josias. Então eu não vou permitir que os seus olhos vejam o juízo sobre essa geração. E Deus estava poupando a geração também por causa desse homem. Olha só como esse homem tinha um relacionamento com Deus, certo? E Deus estava poupando, certo, a vida dele, para depois haver a justiça que ia acontecer lá na frente. Então, Deus estava protegendo essa nação também por causa desse homem que era fiel a Deus, sabe? Então, Deus estava poupando Josias da dor, estava dando a ele paz, estava honrando a sua fidelidade. Josias reinou por esse período de 31 anos, e depois
ele faleceu, ele morreu, ele foi recolhido em paz, como a Bíblia diz, sabe? Ele não foi vítima do destino da sua família, sabe? Ele não foi arrastado pela história do pecado da nação, sabe? Deus mostrou que mesmo quando uma geração está condenada pelas suas próprias escolhas, ele ainda sabe, ele preserva, né? Ele ainda sabe, não, ele preserva mesmo, sabe? Os que permanecem fiéis a ele. Eu estou dizendo isso para vocês, sabe por quê? Porque vieram muitas pessoas que vieram de outras religiões e trouxeram para dentro das nossas igrejas evangélicas um sincretismo religioso, e eles interpretam a Bíblia de uma forma equivocada e acabam interpretando a Bíblia, né, dizendo que existe a maldição hereditária. Né? E a maldição hereditária é a ideia de que se alguém da família pecou, os filhos obrigatoriamente vão repetir o pecado, sabe? Ou seja, a pessoa, o pai cometeu um pecado e o filho, e o neto, e os bisnetos vão cometer da mesma forma, baseado, sabe em qual texto? Está lá em Êxodo, capítulo 20, verso 4, que diz assim, né? Deus vai dizer assim, né? Quando ele escreve ali Moisés, né? Deus vai dizer assim lá no Êxodo, né? Êxodo: visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração. Aí eles acham que isso aqui é a maldição hereditária. E a Bíblia não está dizendo isso, sabe? Ela ensina que pode existir influência. Influência é uma coisa, sabe? De alguém me influenciar para fazer algo errado, mas não condenação automática. O próprio Jesus, certo? Ele corrige essa crença dos discípulos de maldição hereditária também. Quando cego de nascença, eu falo isso no meu testemunho, certo? Quando eu prego essa mensagem, certo? Em João capítulo 9, quando perguntaram para Jesus assim, por que ele nasceu cego? Foi o pecado do pai e da mãe ou foi o pecado dele? Porque eles imaginavam também que a criança pecava, né, dentro da barriga da mãe. E Jesus falou assim, não é uma coisa e não é outra, mas ele nasceu assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Deus queria que ele nascesse cego, certo? Para a honra e glória dele. E foi Deus que quis assim, não foi o pecado e nem o diabo, sabe, gente? E as pessoas vão para o texto e Jesus vem corrigindo isso. E daqui a pouco eu vou te mostrar mais coisas ainda, que lá no Antigo Testamento pessoas pensavam assim, e Deus vem desmontando essa ideia antiga, certo? Que as pessoas, desde o passado, vêm falando essas coisas, sabe? Mas nem tudo é herança espiritual do pecado. Eu vou dar alguns exemplos práticos aqui para você entender. O pai foi alcoólatra, aí a pessoa acha que o filho também tem que ser, o neto vai ser. Eu mesmo e os meus irmãos, a família, né? Às vezes meu pai, o que às vezes fazia? Pegava, às vezes, a chupeta, certo, da gente, a gente com 5, 6 anos, né? Molhava, às vezes, lá no vinho ou na cerveja e colocava na boca minha e dos meus irmãos, certo? E eu virei alcoólatra? Não, eu não virei alcoólatra. Mas muita gente acha, né, por ter tido esse tipo de prática, a pessoa nunca vai se libertar, porque vai ler esse texto bíblico e ainda tem gente, né, que fala que Deus está amaldiçoando, né, quem não está. Né, isso que a Bíblia está dizendo, e eu vou mostrar isso para vocês. Mas eu quero continuar aqui para você entender o que eu quero falar. Né? A pessoa, às vezes, acha, né, que viveu, né, ouviu a mãe, o pai, viver na prostituição, e a pessoa, né, fica com esse ambiente marcado, mas não determina o seu futuro e o futuro dos seus filhos, sabe? Não é isso que a Bíblia quer dizer, gente. Não é isso que você precisa aceitar. Se houve feitiçaria na família, isso pode ter sido uma influência negativa, sim, mas não obriga você e não obriga a próxima geração a seguir esse caminho. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Se houve violência dentro de casa, o filho pode aprender aquele comportamento, sim, mas pode escolher ser uma pessoa diferente, como Cristo foi, sabe? Como Josias foi,
que é o texto bíblico que eu estou querendo mostrar isso como Josias foi, sabe? A pessoa, ele poderia ter sido também influenciado e não se corrompeu, a Bíblia vai dizer de Josias, certo? Então a influência existe, mas destino automático, sabe? Não existe, não é isso que a Bíblia quer mostrar, sabe? A palavra visitar no hebraico, pakad, eu não sei se pronuncia assim 100% no português, pakad, significa visitar. E nós estamos falando de uma visita de Deus, certo? Não é do mal, não, tá? É uma visita de Deus, sabe? Então, essa palavra significa inspecionar, intervir, prestar atenção, cobrar, cuidar, trazer consequências, sabe? Julgar, lembrar para agir, sabe? Ou seja, não significa automaticamente transferir culpa, significa agir em relação a algo. Deus está preocupado e por isso que ele está visitando você, sabe? Observa, avalia, intervém, corrige, sabe? Disciplina, sabe? Porque Deus, ele não quer te perder. A Bíblia diz, né, que Deus, né, ele não quer perder nenhuma alma, sabe? Parafraseando o texto lá no Novo Testamento, Deus, ele não quer perder ninguém. Então, ele traz, sim, certo? Quando a pessoa endurece o coração, as consequências, sim. Mas intervir, ele vem para intervir, para examinar, para trazer a atenção da pessoa, para a pessoa mudar de vida. É isso que a palavra quer dizer, visitar, tanto no hebraico, e agora eu quero trazer para você no português, né? Parafraseado, na verdade, nem parafraseado, né? Trazendo do grego koiné para o português, significa visitar para cuidar, certo? Significa visitar para salvar. Tiago 1:27 vai dizer isso. Lucas 1:68 vai nos mostrar isso. Visita para julgar, certo? 1 Pedro 2:12. Julgar o quê? Para poder te mostrar que você está fazendo errado e Deus, ele vem e te dá um escape, sabe? E muitas das vezes tem gente que aceita, certo? Ser visitado por Deus, ser convencido por Deus. E tem muita gente que endurece o coração, certo? Existem esses dois lados, mas ele vem para salvar, para corrigir, para disciplinar, para julgar. Depende da minha resposta humana, minha e sua, sabe? Depende da sua resposta. O que o Êxodo 20, versículo 5 quer dizer de fato? O texto completo, quando diz da terceira e quarta geração dos que me odeiam, quando alguém odeia Deus, isso que é crucial. Deus não está dizendo, vou punir os filhos inocentes da terceira e quarta geração, vou visitar todo mundo, daqueles que são inocentes, e vou destruir a vida de todo mundo. Não é isso que Deus está dizendo. Deus falou que vai punir aqueles que estão sob influência e estão com os corações duros, não querem servir a ele, não querem seguir a ele, não querem ouvir a palavra, e a pessoa transforma aquilo como padrão de vida e não quer ouvir a Deus, não quer seguir a Deus de jeito nenhum. Então, ele está dizendo, né? Deus está dizendo, quando o pecado continua em gerações que persistem no mesmo ódio a Deus, as consequências continuam. E aí a pessoa fica afastada de Deus. E o que é o inferno, gente? É a pessoa ir para um lugar, certo? Após a morte, e ficar afastado de Deus, certo? Para sempre, certo? E Deus podia ter salvado aquela pessoa e aquela pessoa não quis, e aquela pessoa vai ficar ali para sempre em tristeza, certo? Numa vida terrível, certo? Não é isso que Deus tem para você. Então, esse ciclo de rebelião contínua, ele pode ser quebrado quando eu quero, né, Deus, Cristo na minha vida. É isso que a palavra visita quer dizer, para convencer e chamar ao arrependimento. Sim, biblicamente, teologicamente falando, isso é o mais coerente. Não é Deus amaldiçoar, não. É Deus te visitar para te convencer, sabe? Para quê? Sabe do quê? Do pecado. Sabe para quê? Para te trazer a luz. E quando Deus te traz a luz daquilo que você estava fazendo errado, é para poder te mostrar assim, ó,
você está errado e eu tenho uma nova vida para você. Larga esse caminho e eu vou entrar na sua vida e vou fazer morada e vou te trazer para o meu caminho e vou te dar, né, a vida eterna, vou te dar a minha vida, certo? Em você. E Deus transforma aquela pessoa, certo? Então, ele te faz você ver que você errou e ele quer te dar uma próxima chance. Você sabe o que é? É o arrependimento. E eu escolho isso, em querer me arrepender daquilo que Deus está me convencendo, ou não, certo? Deus adverte antes de julgar. Vou repetir. Deus adverte antes de julgar. E outra, trazer consequência se houver rejeição, porque não tem jeito quando nós vamos partir daqui para melhor ou daqui para pior. Pessoas que seguiram a Deus, seguiram a Cristo, elas vão estar na eternidade, certo? Alegres e felizes, né? Com o Senhor, com os anjos e com todos aqueles que creram em Deus, em Cristo, sabe? Num lugar perfeito, aonde não vai ter maldade, aonde não vai ter, né, tristeza, aonde não vai ter guerras, certo? E tudo de ruim que tem aqui nessa terra, sabe? E aqueles que não quiseram e ficaram com o coração duro, elas não podem estar exatamente aonde aqueles que seguiram a Deus, a Cristo, sabe? Tem que haver e tem essa separação, certo? É o que a Bíblia também diz. Existem esses dois caminhos, certo? E a escolha sempre é minha e sua, sabe? Então, conecta muito com aquilo que Jesus Cristo disse em João 16, versículo 8, sabe? O Espírito Santo, ele convence do pecado, da justiça e do juízo, certo? É isso que a Bíblia está dizendo. Outra coisa que eu quero dizer para você, né, que se encaixa muito bem aqui, a Bíblia não ensina maldição hereditária. Ela ensina responsabilidade pessoal e bênção também geracional. Por quê? Porque quando eu sou um bom exemplo, né, para os meus filhos, né, para os meus sobrinhos, certo? Para os meus netos, e eles seguem o meu Deus, a Bíblia diz que Deus vai, né, servir e seguir ali, né, de misericórdia até 1000 gerações, certo? Por quê? Porque eles estão servindo ao meu Cristo, ao meu Deus, sabe? E eu fui exemplo, certo? Para eles seguirem, e ali vai perpetuando até 1000 gerações. Vocês estão entendendo? Aqueles que endurecem o coração, né? E daqueles que não endurecem, aqueles que são visitados, certo? São convencidos, e daqueles que não são convencidos. É isso que a Bíblia está trazendo, sabe? Em Ezequiel 18, versículo 20, para quebrar de vez, né? Depois você lê lá o profeta Ezequiel, porque o povo pensava isso também na época de Ezequiel, porque é muito mais fácil, sabe o quê? Colocar a culpa em alguém que já morreu do que eu assumir as minhas próprias responsabilidades, sabe? É mais fácil fazer isso. E olha o que a Bíblia vai dizer. A alma que pecar, repetindo, Ezequiel 18, 20, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, e nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Vocês estão entendendo? É o que a Bíblia diz, não sou eu. Dito isso para vocês, certo? Nessa introdução, Josias não aceitou as circunstâncias do destino. Repetindo, Josias não aceitou as circunstâncias do destino. Eu vou tomar um copinho d'água e vou repetir. Josias não aceitou as circunstâncias do destino. Destino, não é? Falei errado, agora falei certo. Eu quero ajudar você aqui, sabe para quê? Para você entender que todo esse determinismo que alguém falou, né, falou uma palavra negativa para você, você não precisa aceitar, sabe? Lembre-se que o rei Josias era um filho de um homem ímpio, idólatra, sabe? E tinha um avô completamente perverso, sabe? E bruxo.
E qual a conta que a gente faz? Filho de peixinho, peixinho é. É assim a nossa nação até hoje, no Brasil, na Europa, em muitos lugares pelo mundo, sabe? Filho de peixinho, peixinho é. E nesse encadeamento, né, de Josias, né, dessa parte genética e familiar, estava na cadeia natural das coisas de Josias ser tão ruim quanto, certo? Mas é completamente errado, meus queridos, porque Josias mostrou para nós que nós precisamos quebrar e quebrarmos o determinismo, sabe? Os roteiros, sabe? As coisas que são inevitáveis, que a gente costuma, sabe o quê? Ser vítimas delas, sabe? E nós não podemos ser vítimas disso, sabe? Não aceite os rótulos, não aceite o que os astros, sabe? Que os astrólogos, ou seja lá quem for, determine quem você vai ser na sua vida, sabe? Por exemplo, eu não tolero, sabe? Eu não tolero a teologia calvinista nessa parte, que diz que nós somos pessoas totalmente irrecuperáveis. E tem alguns psicólogos que dizem que é impossível quebrar esse determinismo genético em minha vida e na sua vida. E isso é mentira. Mas eu acredito que individualmente, e acredito mesmo, sabe? Que você tem condições, e esse é um empenho divino, é um empenho da parte de Deus, sabe? É por isso que nós estamos aqui hoje juntos, certo? Como igreja, como povo de Deus. Por isso eu prego para dizer para todos o seguinte, porque quando estamos juntos, e assim como o ferro afia, sabe? Assim como um bordão de 3 bordas não se quebra, nós podemos cooperar uns com os outros para quebrarmos todo o determinismo do qual nós pensávamos, sabe o quê? Ser prisioneiros dele. E nós não podemos ser prisioneiros dele, sabe? Nós podemos quebrar isso em nome de Jesus, caminharmos com ele e Deus fazer uma nova história na minha vida e na sua vida. Pau que nasce torto não morre torto. Escreve isso aí. Se você pode escrever, escreve isso aí. Pau que nasce torto não morre torto. Sabe por quê? Sabe qual era a profissão de Jesus? Ele era carpinteiro. Carpinteiro. E esse carpinteiro ele sabe fazer obras maravilhosas na minha vida e na sua vida, sabe? Obras maravilhosas que vão transformar pessoas para melhor e não para pior, sabe? Mas nós achamos que nunca vai melhorar. Esse é o pensamento da maioria das pessoas. Os políticos, por exemplo, estão aí sempre roubando, sabe? Não todos, mas a grande maioria, sabe? Infelizmente, eles vão colocando taxas, sabe? Para a conta de celular, a conta de gás, de luz, de telefone, sabe? A gasolina, aqui no Brasil, uma das mais caras do mundo inteiro, e nós exportamos mais baratas para outros países, e para a gente é a mais cara. É incrível, sabe? E nós vamos aceitando isso tudo, sabe? Vamos aceitando e fica tudo por isso mesmo. Nós vamos aceitando. Tem gente, sabe, que aceita tudo e vamos sendo formados, sabe, dentro desse sistema corrupto, sabe? Anos atrás, teve até um governador do Rio de Janeiro que mandou, sabe, fazer o quê? Voando, né? Que lá no Rio de Janeiro, né, ali uma guerra muito grande, né? E ali o governador manda atirar, sabe? Manda a polícia do helicóptero atirar aonde tinha igrejas e pessoas inocentes, sabe? Isso é um terror, gente. Isso é triste. Agora, também há pouco tempo, agora, esses dias, aconteceu essa semana, de uma menina de 8 anos, aonde os bandidos tentaram atirar no pai e o pai não fez nada, sabe? O pai se rendeu e os bandidos atiraram numa menina de 8 anos, que eu não sei nem se faleceu ou não, está aí à beira da morte, gente. Uma coisa terrível, sabe? E a gente vai aceitando isso, né? Como se fosse normal, sabe? Então, isso não é normal, sabe? E Deus, ele quer fazer justiça, usar pessoas, sabe? Que estão na profissão delas para poder, sim,
certo? Combater bandidos, sim, para que haja justiça nesse país, sim, sabe? Então, é o que a Bíblia ensina, sabe? É a direção aqui que eu tiro também, sabe? Porque o que acontece, né? Nós vamos vendo aqui, pessoal, né? E as pessoas são muito inocentes, sabe? E as pessoas, né? Elas vão bebendo a sua cerveja, sabe? Elas vão ficando moldadas, né? Aqui nesse mundo, comendo as suas pizzas, sabe? E que estão cada dia mais caras, e apertando seus salários e discutindo, sabe o quê? Os salários dos jogadores de futebol e dizendo, não tem mais jeito para gente, né? Olha, fulano ganha 200, 300, 1 milhão, 2 milhões de reais e nós ganhamos salário mínimo, né? Mas, gente, se você não está feliz no seu trabalho, determine um trabalho novo. Tente ganhar 3, 4, 5 fontes de renda, não dando todo o seu suor num trabalho só, sabe? Existem formas de ganhar dinheiro. Não se escravize, certo? Não é isso que a Bíblia quer, certo? Não é isso que Deus tem para a sua vida, sabe? E a gente fica falando que não tem jeito. Deixa eu dizer para você uma coisa, certo? Para as pessoas que estão envolvidas, né, em drogas, tem jeito para você. As pessoas que estão envolvidas em qualquer problema, para você, né, que vem de uma família disfuncional, eu venho de uma família disfuncional, tem jeito para você. É por isso que eu estou pregando aqui para você, sabe? E dizer para você que o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de Deus, todinha, nesses 66 livros, né? Ela vai mostrar que tem jeito para mim e para você. Por isso que eu estou aqui pregando, sabe? Não tem jeito só para aqueles que se sentem, sabe o quê? Autorrealizável, sabe? Autorrealizável não tem jeito, certo? Porque é uma pessoa egoísta. E pessoas egoístas, certo? Para elas não tem jeito. E às vezes nós ficamos de braços cruzados, sabe? Para poder dizer que não tem jeito. E vamos nos tornando pessoas domesticadas por esse sistema desse mundo, do não tem jeito. E isso é triste, sabe? E nós somos uma geração do não tem jeito, infelizmente, sabe? E eu vou dizer para vocês o que eu, pastor Fernandinho, né, tenho medo da minha geração, sabe? Na questão da apatia, certo? Da indiferença. Eu não tenho medo de bruxaria, certo? Eu não tenho medo de mal olhado, certo? Mas dessas coisas eu fico preocupado, sabe? Você sabe do que eu tenho medo? Outro dia eu fui com a minha esposa essa semana num determinado lugar e eu pedi a pessoa para colocar o meu contato telefônico, porque era uma obrigação dessa empresa, certo? A colocar o meu contato telefônico, que estava errado no papel, gente. E a pessoa, eu reclamei com ela e a pessoa me entregou o papel, vai ficar assim mesmo. O povo não quer trabalhar, mas quer dinheiro. Aí, às vezes, o patrão não dá valor para uma pessoa que não trabalha, sabe, gente? Aí a pessoa fica reclamando porque o salário não sobe a vida toda, porque é um péssimo empregado, sabe? Aí por isso que não tem jeito para pessoas assim que são incompetentes, sabe? Infelizmente, é a falta de ânimo da pessoa não ter a inspiração de Josias, sabe? Porque eu creio, sabe? E creio mesmo, né? Falando agora de outro detalhe, né? Que eu estava falando aqui para trás, nessa safra de políticos, ladrões e perversos que nós temos no nosso Brasil, sabe? Hipócritas, violentos, sabe? Que passa a mão na cabeça de bandido, sabe? Que vai passar em nome de Jesus. Eu creio que essa hemorragia brasileira pode estancar aonde, sabe? Que acaba acabando com o povo brasileiro, com a nossa vitalidade. Eu creio que aquilo que é impossível aos nossos olhos pode ser possível para Deus, certo? Quando toca em nós e ser contornável, sabe? E vencido, inclusive na minha vida pessoal e na sua vida, em nome de Jesus. É nisso que eu creio, sabe? É isso que a Bíblia mostra para mim e para você. Segundo, o tempo e a vida não tiveram forças de desfigurar Josias. Repetindo, o tempo e a vida não tiveram forças de desfigurar Josias.
Dito isso, gente, Josias assumiu o trono com 8 anos de idade, mas, obviamente, é claro, ele tinha tutores, claro que ele tinha pessoas ali para poder resguardar ele, que davam bons conselhos, sabe? Como teve conselheiros, ele teve os seus tutores. Mas eu quero dar um exemplo aqui para você, na monarquia da Rainha Elizabeth. Sabe por que ela era proibida de descer as escadas? Ela tinha que ter uma ama que segurava ali na mão dela para poder descer as escadas do palácio, né? Olha só toda a paparicagem, né? Ela tinha que descer, né? Era uma ordem para ela poder descer com uma ama, para ela, quando fosse descer, não quebrasse as pernas. Por quê? Porque estavam preocupados com a rainha, sabe? Então, você pode perceber, né? Quando você vai estudando sobre isso, para você ver as regalias que um rei, uma rainha pode ter, sabe? Ali, como aconteceu com a rainha Elizabeth, para poder não quebrar a perna. Agora, você imagina o rei Josias tendo toda aquela paparicagem, com 8 anos de idade, sentado, certo? Sentado num trono, com 8 anos, sabe? E ali o pessoal paparicando, o rei Josias, sabe? Eu vou dar um exemplo, porque qualquer pessoa normal e pessoa que ama seus filhos, né? E que ama seus sobrinhos, seus netos, bisnetos, né? Eu vou dar um exemplo aqui, minha sobrinha, né? E meu sobrinho vieram agora há pouco tempo na minha casa, sabe? Agora, nas férias deles, né? Escolares do meio do ano passado, sabe? E se você der um pouquinho de privilégio para eles querem tudo. E a gente, né, ficou para ver filme e brincava, né, com eles. E depois saiu no domingo, né, no parquinho, certo? Tinha palhaço, né, fazendo ali o show, né, de palhaço. Tinha ali as crianças brincando com a bola, tinha gente vendendo churros, né, pipoca, e foi aquela farra, né? E ali a gente brincava, e ali a gente estava ali com eu e minha esposa, né, que nós somos os tios, né? Estávamos ali, né, com a minha irmã, estávamos ali dando um tempo para eles. Agora você imagina, né, eles assim, a gente dando esse tempo, né, que não foi 24 horas, né, mas um período de tempo para os meus sobrinhos, né? Agora você imagina um rei, né, o povo bajulando ele 24 horas por dia, gente. Era desse jeito ali na vida de Josias, até que ele aparece como um homem maduro, sabe? Com 26 anos de idade. E a Bíblia vai dizer que ele não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. E isso é lindo, você sabe por quê? Porque você consegue passar pelo corredor da fama, sabe? Da fama mesmo, pelos holofotes da ribalta, pelos holofotes mesmo, sabe? De uma conta gorda, cheia de dinheiro, porque ele era rico, sabe? Ele era rico mesmo, e você continua sendo íntegra, e isso é lindo, sabe? Porque tem muita gente que se desvia, até pastores, né? Que gente bate palmas, certo? Para poder mexer com o ego dele, e ele se desvia, porque ele está querendo glória para eles, certo? Não é glória para Deus. E ao contrário, né? O que acontecia aqui também com Josias, né? Ele não se corrompeu pela fama, né? Pela riqueza. Ao contrário também, o que você poderia pensar aqui no que acontecia na corte? E se você for estudar sobre Versalhes, né? E a corte francesa, você deve achar aí, eu já vi aí com a minha esposa no Netflix, você vai ver também, né, no castelo, o povo era um ninho de cobra, sabe? De víbora. As pessoas esfaqueavam o outro, sabe? Para poder puxar o tapete. Eles esfaqueavam mesmo o outro para poder tirar a pessoa de cena, puxar o tapete do outro mesmo. E o rei, gente, o rei Josias, está vendo tudo isso, toda a desgraça na corte imperial, e ele estava sem a Bíblia, sem a lei, sem um pai que o ajude, sem um avô, certo? E ele não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda, ele seguiu a Deus, sabe? E o que importa, sabe o que é na vida, gente? O que importa na vida não são nossas circunstâncias. O que importa na vida é o que a gente faz com ela, sabe? É isso o que importa na vida, sabe?
Outra coisa que eu posso falar aqui, às vezes as pessoas acham, né, que que foi fácil para mim e não foi, sabe? Eu vou dar um exemplo aqui, né? E ninguém aqui nasceu rei, nem eu e nem você, sabe? Mas eu nasci em Laje do Muriaé, me criei em Itapiruna, estudei na PAI e falo isso, sabe? Com a maior gratidão, aonde eu aprendi a ler e escrever, sabe? Quando eu era criança, certo? Fui líder, certo? Sou ainda, e vou ser, até o dia que eu morrer, pastor, certo? Professor na cidade de Campos dos Goytacazes, e não foi fácil chegar até lá, né? Eu tive muitos processos, né, que não foi fácil chegar, tive que aprender a ler e escrever com a mão, que eu tenho dificuldade até hoje, mas eu consegui. Eu não aceitei, certo? Palavras negativas para mim, que eu não ia conseguir, sabe? Eu determinei aquilo na minha cabeça desde criança, que eu iria conseguir, certo? E consegui chegar em outros lugares, né? Como eu acabei de dizer para vocês. Então, o que importa na vida, né, não é o que me aconteceu, é aquilo que eu escolhi querer realizar e fazer e ser diante de Deus, sabe? Porque eu não escolhi também, gente. Tem os pais que tive, você também não escolheu. A família que eu tive, você também não escolheu, sabe? Então, o que importa, sabe? O que importa é como nós trabalhamos e reagimos com aquilo que nos acontece. E o mais importante é o tipo de pessoa que você virou, que você foi transformada, que você se transformou ao longo da sua vida, sabe? É isso que importa. E se você se tornou uma pessoa mais parecida com Deus e com Cristo, parabéns. Se ainda não, hoje é o dia, sabe? Eu vou te dar alguns exemplos bíblicos, né, de pessoas que, de alguma maneira, erraram, né, por causa desses detalhes da vida. Sansão não soube lidar com o poder, sabe? Ele não soube lidar com a força que ele tinha. Ele contou para a esposa dele de onde vinha a força, né, que Deus dava dos cabelos, certo? E acabou ficando com os 2 olhos furados. Uma esposa assim não precisa de inimigo nenhum. E não estou falando mal das mulheres, tá, gente? Estou falando que a gente tem que aprender a ficar calado quando Deus manda a gente se calar, certo? E não falar da onde vem, né, o que Deus está fazendo. Se Deus pediu, como aconteceu com Sansão, certo? Saul, certo? Não soube lidar com o engano do poder político, certo? Ele ficou totalmente equivocado, né? Por isso essa perseguição também contra Davi. Ele já estava afastado de Deus, sabe? Salomão não soube lidar com a riqueza, certo? A Bíblia vai dizer isso, né? E com as mulheres que ele tinha, as mulheres desviaram ele, e a própria Bíblia vai dizer que ele acumulou tanto, sabe? E não soube lidar com isso, e você não precisa ser, né, um homem mais rico do mundo para ser feliz, gente. Com muito menos dá para você poder ser feliz. Judas Iscariotes não soube lidar, né? Judas, o que traiu Jesus com um beijo no rosto, né? Ele não soube lidar com a amizade, sabe? Que ele teve com Jesus. Jesus Cristo era amigo dele, mas ele não era amigo de Jesus, tá? E isso nos revela que isso acontece conosco, sabe? Nós somos amigos de algumas pessoas e elas não são nossas amigas, e por isso que Deus corta o mal, pessoas se afastam da gente, sabe? E graças a Deus por isso de Judas estão saindo e saem das nossas vidas e da minha vida, sabe? E da sua vida. Sabe por quê? Porque essas pessoas, às vezes, estão, tá? E eu sei, muitas delas estão fazendo mal, e por isso que Deus corta a amizade, né? De muitas coisas assim nesse sentido, porque Deus não quer pessoas Judas na sua vida para poder te trair, para poder te atrapalhar, né? E nós estamos aqui para poder te levantar, e graças a Deus que Deus remove pessoas do mal da nossa vida e nos coloca pessoas de bem para caminhar com a gente, sabe? Então, o que eu quero dizer para você, você sabe? Eu quero fazer um acréscimo pessoal aqui, porque a palavra não é teórica para mim, sabe?
Por isso que eu estou pensando aqui em Josias, quando eu era criança, dentro da minha família, sabe, gente? Eu vi coisas, e eu vi coisas que estão completamente erradas, sabe? Eu me lembro da minha avó antes de se converter, sabe? A dona Efigênia, que foi mãe, pai e avó para mim, para minha irmã, e a tia Nair, né? Que era da família do meu pai, conversarem, você sabe o quê? Elas conversavam, né? E minha avó converteu sim, aceitou a Cristo, eu tenho certeza que hoje ela está na eternidade. Mas a avó, antes de se converter, e a tia Nair conversavam lá na nossa casa, em Itapiruna, né? Você sabe o quê? E davam orientações, e quando, né, a gente estava lá em Italcara, a tia Nair também falava a mesma coisa, né? Eram crendices, certo? Que as pessoas acreditavam em práticas equivocadas, mas que chegou a ser sugerido. Eu estou falando isso tudo para poder dizer o seguinte: pediam para poder me curar dos pés e das mãos, né? E eu passei por isso dentro da minha casa quando eu era criança. Não tem teia, né? Eu estou olhando para cima de propósito mesmo, as teias que ficam e as aranhas, as aranhas, né? Que ficam, né? Na nossa casa, e a gente tem que remover com a vassoura. Pois então, essas teias de aranha, né? A tia Anaí ensinava para a avó, Efigênia, passar no meu pulso, sabe? Para poder passar em mim e curar, e passar no meu pé e curar, porque ela aprendeu isso em algum lugar. E muitas vezes a avó Efigênia passava isso no meu pulso, né, e no meu pé, para poder curar, até com boa intenção, tá? Até com propósito de cura, mas não estava fazendo da maneira correta, sabe? E não foi curado, certo? Não foi vontade de Deus. Deus nunca usou isso na Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, não tem um versículo da Bíblia que Deus ensina essas coisas, esse tipo de coisa, certo? Para poder curar alguém, certo? E eu passei, certo? Por isso, dentro da minha própria casa, com a minha avó, tinha a intenção de cura, mas não era da parte de Deus, gente. Até havia intenção, mas não era certo. Também vi dentro da minha casa momentos, sabe, de gente orientada, certo? E orientada pelo mal, gente, para poder curar pessoas da família, sabe com o quê? Né? Com o mal estava pedindo um bode de cor marrom, certo? Um bode de cor marrom. A pessoa ficava louco procurando da família, né? Eu não quero citar os nomes, né? Procurando, né? Um bode de cor marrom, porque o mal lá estava pedindo em sacrifício para poder curar aquela pessoa. E arrumavam o tal bode, né? Faziam o que tinha que fazer e o mal perpetuava. O inimigo estava enganando as pessoas, sabe, gente? Pode até curar, tá, gente? De uma maneira falsa, porque a Bíblia diz, né, que o diabo cura também, certo? Mas cura, mas a pessoa fica ali, né, conectada com ele, pacto com ele, né, trazendo essas curas, né, que o inimigo faz, e Deus não quer, né, isso para você, né, pacto com o diabo. E se você fez isso na sua vida, né, falando, pensando, né, e o diabo às vezes fala aqui no seu ouvido, sabe? Né? Você é meu, você fez um pacto comigo. Eu quero te dizer hoje, no nome de Jesus, o sangue de Jesus purifica todo pecado. E se você se entregar verdadeiramente a Jesus Cristo e a Deus, esse pacto que você fez com o diabo vai sair da sua vida no nome de Jesus e nunca mais vai voltar. Toda essa promessa, toda essa palavra de encantamento que pode ter acontecido na sua vida, se você se entregar completamente, você pode ser liberto hoje disso, no nome de Jesus. Então, eu quero dizer para você que isso fazia parte do meu ambiente. Quando eu era criança, eu via isso e eu ouvia isso a todo tempo, sabe? E eu não escolhi andar por esses caminhos, gente. Eu não quis seguir o caminho que me ensinaram. Eu não fechei o coração para Deus. Deus tinha um propósito na minha vida. A misericórdia de Deus me alcançou. Eu pude olhar tudo aquilo e vim dizer para você hoje, vale a pena, são 21 anos seguindo a Jesus, sabe? 21 anos, eu não me arrependo.
sabe? E eu venho dizer para você que você não precisa seguir o destino dos seus pais, dos seus avós, certo? Você pode seguir sim hoje a Deus, sabe? E dizer: eu quebro isso, eu determino isso em nome de Jesus e ser rompido com isso, sabe? É isso. E olhar para isso e poder tirar isso da sua vida. É isso que é a palavra de Deus, é isso que Jesus quer te dizer nesta noite. É exatamente isso que a Bíblia ensina para você, né, hoje. E quero dizer para você que Manassés foi perverso, sim, foi. Amon seguiu o seu exemplo, sim, seguiu, sabe? Mas olha só o que a Bíblia vai dizer dos pecados deles, né? Olha só, né, o que aconteceu. Reconstruiu os altares idólatras, né, dentro do templo do Senhor, adorou o exército dos céus, ou seja, as estrelas, as luas, os astros, certo? Fez altares dentro do templo, acabei de falar, sacrificou seu próprio filho no fogo. Olha só que essa gente faz até nos dias de hoje, gente sendo sacrificada, pessoas humanas em sacrifício vivo, porque o mal, o inimigo, né, Satanás pede, né, mas com o intuito mesmo de destruir a outra vida e te deixar você amarrado nesse tipo de coisa. E Deus quer te libertar disso nessa noite, no nome de Jesus, né? Manassés praticou feitiçaria, adivinhação, necromancia, colocou o ídolo, né? Acabei de falar, repito, né? Dentro da casa de Deus. Você pode perceber esses pecados lá em 2 Reis, capítulo 21, né? Versículo 16, né? Versículo 10, Manassés derramou muitíssimo sangue inocente. Quanta gente nos dias de hoje, né, são roubadas, né, no Brasil e pelo mundo, as pessoas elas tomam posse delas e são escravas de coisas ocultas, né, e de coisas gravíssimas que estão vindo ao público, igual o caso do caso aí que está dando do Epstein, por exemplo, né, que está vindo à tona, e muita gente envolvida, muita gente famosa, e a grande mídia caladinha, porque tem muita gente aí desse meio, né, artístico, né, e dentro das emissoras, né, do mundo, né, que passam aí como canal de televisão, gente envolvida, e eles caladinhos, né? É triste, mas acontece, gente. Mas se você hoje se entregar a Cristo, Deus te liberta disso tudo, sabe? Amon, olha só, Amon imitou o seu pai em tudo. A pessoa, quando imita, ela acha que aquilo é um padrão de vida, que ela olhou para aquela pessoa, ela aprendeu aquilo, e ela acha que aquilo é certo, e ela vive aquilo, e ela não se questiona, sabe? E ela acha que aquilo é certo, e não é, sabe? É isso que Amon fez, certo? De ter prestado culto aos ídolos, aos quais seu pai havia cultuado e inclinou-se diante deles. Mas Josias não aceitou aquele destino familiar. Eu também vi coisas, gente, que poderiam me ter, sabe o quê? Me afastado de Deus, sabe? Me ter levado, né, para longe de Deus. Mas Deus me alcançou. Deus quer te alcançar hoje. Deus te alcança em qualquer lugar. A graça de Deus me chamou e te chama para perto, sabe? Envolve você. E quando Deus visita, lembra que eu estava falando? Contra a maldição hereditária? Deus, quando visita uma geração, ele visita para chamar ao arrependimento, para convencer do pecado, do juízo e da justiça. O destino não é mais forte que a graça de Deus, gente. O ambiente não é mais forte que a palavra de Deus. A influência não é mais forte que o Espírito Santo de Deus. É isso que eu quero dizer para você no nome de Jesus. A influência não é mais importante, não é mais forte do que o Espírito Santo. Se alguém aqui acha que, por causa do que viu dentro de casa, por causa do que viveu na sua família, está condenado a repetir os mesmos erros, eu quero dizer para você que não está, em nome de Jesus. É isso que a Bíblia quer nos mostrar. Deus é poderoso para levantar uma geração que rompe o ciclo, sabe?
Deus levantou Josias, Deus me levantou dentro da minha própria casa, Deus me alcançou, Deus alcançou Josias, Deus pode alcançar você também, sabe? Você pode ter vindo de um ambiente confuso, sabe? Você pode ter vindo de um ambiente, né, espiritualmente complexo, difícil, mas não precisa terminar nele, você não precisa acabar a sua vida aonde o diabo está te levando para te destruir. Você não precisa disso. Quem decide permanecer no caminho de Deus é você. E a misericórdia do Senhor continua disponível para você hoje. Como continuou para Josias, veio para mim e continua, e vai continuar até Cristo voltar, sabe? Não espere Cristo voltar para tomar essa decisão, e aí vai ser tarde demais, certo? E nem você morrer, certo? E nem você morrer, que vai ser tarde demais. Dito isso, terceiro e último, para a gente ir para a parte final da mensagem, Josias foi um referencial quando não tinha referenciais nenhum. Eu vou repetir. Josias foi um referencial quando não tinha referenciais nenhum. Então, gente, eu quero dizer para vocês é o seguinte, é muita gente correta, né? Perdão a palavra. Não havia muita gente correta no tempo dele. Como não há muita gente correta nos tempos de hoje. Mas ele era correto. Ele não estava olhando para o outro, ele estava olhando para Deus. E você tem que olhar para Deus e para Jesus, sabe? A lei estava perdida, como eu disse na mensagem. Mesmo num tempo de escuridão espiritual, Josias teve um coração, sabe, voltado para Deus. E quando a palavra foi encontrada, ele não resistiu e se rendeu e realmente se converteu ao Senhor. Está lá em 2 Reis, capítulo 23, versículo 25. E eu vou dizer para você, e a Bíblia deixa essa parte bem assim, bem bonita, para poder dizer para mim, para você, né, como, né, foi a vida íntegra desse homem, sabe? Diz assim no versículo 23, né, lá do texto, no capítulo 23 de 2 Reis, né? Antes dele, não houve rei que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro semelhante. Olha só, nunca se levantou outro semelhante. Ele realmente seguiu a Deus e os passos do Senhor para ele, e ele não estava preocupado. Fulano está errado. Tem gente que fala hoje, mas o meu pastor, a minha mãe, né, o meu tio, o presidente, o rei do país tal, está todo errado, então eu vou fazer isso também. Não é isso que Deus fala, não foi isso a decisão de Josias, não foi isso que eu fiz, não foi isso que Cristo também fez. Olhando aquele monte de gente errada, ele olhou para Deus e se entregou por nós na cruz do Calvário, sabe? Foi isso que Jesus fez, sabe? E dito isso, para você, gente, né? Eu precisava dizer, né? E preciso continuar. Você não precisa de um pastor ficar dizendo, sabe, para você, né? O que deve fazer e o que não deve fazer. A Bíblia está disponível para mim, para você hoje. Tem coisa errada no meu caráter e no seu caráter. Se tiver alguém falando, está errado, está certo, está errado, certo? Você tem que ler a Bíblia, se encher da palavra de Deus e ver o que é certo e o que é errado, e ninguém ficar apontando o dedo para você. Você tem que ser íntegro, como Josias foi. É falta de buscar Deus em oração, de leitura da palavra. E se você precisa da ameaça do inferno, sabe, para se comportar como um homem de Deus e uma mulher de Deus, tem algum problema no seu caráter, se eu tiver que falar aqui, você vai para o inferno, não é isso que você tem que ter medo e temer, você tem que ter, sabe,
temer a quem? Você tem que temer a Deus, a palavra de Deus, e não a ameaça do inferno, como muitos fazem aí para deixar crentes presos, amarrados ali dentro da igreja, né, para poder ficar sendo subservientes a ele, sabe? Não é isso que Deus está falando. Deus tem uma vida para você viver, sabe? De você levar o evangelho, sabe? Para você fazer como Jesus fez, sabe? De ir por todo lugar e ser um arauto de Deus, sabe? Dito isso para vocês, se você faz assim, certo? Né? De querer mudar de vida por uma ameaça, tem um problema no seu caráter. Outra coisa, se você precisa ser gentil com a sua esposa ou com o seu marido, sabe? Para poder ser bom também, né? Com o seu marido, com a sua esposa, com seus amigos e inimigos, né? Que a Bíblia também diz, né? Jesus falou, né? Para a gente ser bom até com os inimigos, sabe? E você estiver fazendo uma barganha com Deus, eu vou pegar um versículo da Bíblia, uma promessa de Deus. Você já foi em alguns bazares evangélicos? Você pega ali, né, um versículo da Bíblia, né, puxa ali, vai ver o que Deus está falando aqui para mim, né? Aí você pega um versículo da Bíblia para ver o que Deus está falando de bom ali para mim, né? A macumba gospel, né? Que eu costumo dizer, a macumba evangélica. Pega um versículo da Bíblia e fala assim, olha que palavra boa. Aí aquilo toca o seu coração, né? Agora, quando é um versículo, abre aspas, não existe versículo ruim, tá, gente? Mas eu vou colocar assim, quando é um versículo que eu tenho que tomar vergonha na minha cara, que eu preciso trabalhar, que eu preciso colocar comida dentro da minha casa, que eu preciso, né, o meu suor aqui do meu rosto, né, ir trabalhar, né, servir ao próximo, né, pregar o evangelho para quem precisa nas ruas, né, enfiar a mão no meu bolso e cuidar do pobre, do necessitado. Aí a gente pega a Bíblia, e gente que é rico aí tem membros, né, 10 mil membros, 20 mil membros dentro das suas igrejas, fazem de bobos e de idiotas, aí a gente passa, finge demência e acha, né, que não é para gente, mas é sim, certo? Essa parte prática, certo? Que a gente passa e pega a Bíblia e passa assim, isso aqui não é para mim não, mas quando pega um versículo bom, que Deus vai me abençoar em todas as coisas, né? Mas em todas as coisas, essas coisas fazem parte também, certo? Essas coisas fazem parte também. Não é só aí a pessoa pega lá, a promessa que Deus tem para mim da vida eterna. É bênção, é verdade, mas você tem que pegar a Bíblia para você como um completo, né? Ali como de uma maneira, de um manual completo, que eu queria dizer para você, sabe? Então, o próprio Deus, né? O próprio Jesus, a própria palavra de Deus como um todo, o próprio Jesus tem que ser suficiente para mim e para você, certo? Não é pegar versículo isolado, né, e fazer barganha com Deus aí, como muitos fazem, sabe? E quero dizer para você, né, meus amigos, que nós vivemos uma situação difícil, muito difícil em nossa humanidade, sabe? E a gente acha, né, que tudo é difícil, sabe? A nossa humanidade hoje, né, tem essa dificuldade da gente se manter correto, sabe, nos dias de hoje. Pois estão prendendo gente inocente. Outra coisa que eu preciso falar, prendendo gente inocente e soltando bandidos. Todos os dias no Brasil, no mundo, né? No nosso país nem se fala. Prendendo gente inocente e soltando bandidos. E aí, eu quero trazer uma citação, pensando nisso, né? Do Não Tem Jeito, né? Que eu vou olhar para o errado e vou ficar influenciado. Eu quero trazer uma citação de um jurista, diplomata, jornalista, escritor, que foi fundamental para a República, atuando como um dos organizadores, coautor da Constituição de 1891, ministro da Fazenda, senador, defensor da abolição da escravatura, da escravidão no Brasil. Dito isso, o nome dele é Rui Barbosa. Ele já vivia isso no tempo dele. Ele diz assim, olha só o que ele diz. De tanto ver triunfar as nulidades, eu vou repetir. De tanto ver triunfar as nulidades,
de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha, sabe de quê, gente? De ser honesto. Que isso não seja e não se torne uma verdade na minha vida e na sua vida, de um povo que não tem jeito. Que coisa linda, Josias, né? Ele não ter procrastinado, né? Ele não deixou nada para depois, sabe? E a lição que tiro de Josias é quando ele ficou sabendo, né, do estrago, e ele tomou conhecimento daquilo, e ele agiu de uma maneira ordeira, correta, porque a verdade, quando nós pegamos a verdade mesmo, de verdade, né, ela nos torna, perdão, falei errado, ela nos torna pessoas responsáveis. A verdade nos torna pessoas responsáveis. E digo mais, ele não se acovardou. Josias não teve pai que o ensinasse a temer a Deus, não teve avô que o inspirasse, sabe? Não teve um ambiente favorável, mas mesmo assim buscou ao Senhor. Não teve referência, sabe? Mas ele se tornou referência. E quando não há modelo dentro de casa, Deus pode levantar você como modelo. Quando ninguém abre caminho, Deus pode começar uma história em você, sabe? Quando a família não deixa legado de fé, alguém precisa tomar a decisão e iniciar esse legado, sabe? Outra coisa, Josias foi esse alguém. Você pode ser essa primeira geração de cura na sua casa, na sua família, sabe? Você pode ser esse início de um novo ciclo. Alguém precisa quebrar o padrão e pode ser você, sabe? Quando não há referência, Deus levanta um referencial dentro de casa, como aconteceu com Josias e aconteceu comigo, sabe? Josias não herdou fé, ele escolheu fé. Talvez você escolhe para trás e não veja referências espirituais, né, na sua família. Mas você pode se tornar esse referencial. Mas Deus pode estar, e está hoje, olhando para você e dizendo: eu vou começar uma nova história por meio da sua vida. É isso que Deus está falando para você nessa noite. Josias foi um referencial quando não tinha referencial nenhum, porque ele olhou para Deus. E Deus ainda levanta pessoas assim hoje. O seu passado, gente, pode explicar muita coisa, mas não pode determinar, sabe, quem é você, quem será você em Deus. Eu vou repetir, o seu passado pode explicar muita coisa, mas não pode determinar quem você será em Deus. Eu nunca pensei em ser pastor, professor, né? Já fui presidente de igreja local, né? Em breve período de tempo, mas fui vice-presidente, segundo, professor titular, líder numa creche, sabe? Enfim, e Deus fez grandes coisas na minha vida, e eu já contei um pouco da minha história, um pouco de Josias para você que foi quebrado todo esse determinismo, sabe? E eu quero, antes de concluir, eu quero recapitular com você os 3 pontos que nós ouvimos, antes de eu concluir, para a gente poder orar. Josias não aceitou as circunstâncias do destino. Repetindo, Josias não aceitou as circunstâncias do destino. O tempo e a vida não tiveram forças de desfigurar Josias. Josias, terceiro, foi um referencial quando não tinha referenciais nenhum. E deixa eu falar algo para vocês, para concluir, para irmos encerrando, para a gente
poder orar. Não deixe a vida passar, sabe? Não deixe a vida passar. Não se conforme, porque Deus quer. Deus, ele não quer, né? Deus, ele não quer você conformado com esse mundo, sabe? Deus não quer você no gado, mugindo, aí dançando nesses carnavais, achando que isso é normal, porque não é. Deus não te chamou para isso, sabe? Deus, ele vai mover, sabe, anjos, o Espírito Santo, Deus vai mover pastores sérios como eu, né? Como a minha esposa missionária, pessoas sérias para poder te ajudar, né? Amigos, família, certo? Ele vai mover alguém para que as rodas do destino não tenham forças sobre a minha vida e a sua história, e a história que a gente está vivendo, sabe? E quero concluir, né, que, com certeza, né, está aí na Bíblia, né, e Deus me lembra nesse momento, eu não deixei anotado, né? Manassés, né, esse homem que matou crianças, o avô de Josias, certo? Que levantou altares pagãos, que foi idólatra, adorou, foi bruxo e feiticeiro. Ele tinha um pacto com Satanás. Mas a Bíblia diz que ele se converteu ao Senhor. Está lá em 2 Reis 33, eu não me lembro o versículo agora, certo? Depois eu posso passar para você, certo? Ele se entregou ao Senhor e ainda pôde restaurar algumas coisas. Então, esse homem se entregou a Deus, nas mãos de Deus. E Deus deu a ele a oportunidade de hoje estar com ele na eternidade, para você ver que a graça de Deus alcança qualquer pessoa. Você pode ter feito um pacto com o mal, mas se você fizer uma aliança com Deus, Deus te liberta do mal. E eu quero orar com você e por você, para você se entregar a Jesus em primeiro lugar, e depois eu encerro orando por nós, todos os crentes em Jesus, de qualquer denominação. Se você quiser se entregar a Jesus, aí agora, nesse momento, eu vou falar palavra por palavra e você vai repetir. Feche os seus olhos para você se concentrar, não tem nada místico nisso. Eu vou te ajudar nessa oração e você vai falar assim comigo. Senhor Deus, hoje compreendi. Senhor Jesus, eu entrego o meu coração ao Senhor. E hoje entendo que o sangue de Jesus purifica todo pecado e todo mal, né, que eu fiz, todo pacto que eu fiz com o mal, hoje está deletado, abolido, destruído no nome e no sangue e no poder de Jesus Cristo. E hoje eu me entrego completamente ao controle do Senhor. Me dê uma nova vida em Cristo. Me ensina a caminhar como Jesus Cristo foi. Andar com Deus, andar com Cristo, caminhar com pessoas que me ensinam a caminhar como Cristo foi. Senhor Jesus, me salva, me liberta de todo o mal, de tudo aquilo que o inimigo tem me oprimido, tem falado que não tem jeito para mim. E hoje eu entendo, e hoje compreendi que Jesus Cristo é maior que todo mal. E é por isso que eu me entrego a Ele, porque existe alguém mais poderoso. E o nome dele é Deus, o nome dele é Jesus Cristo.
e eu me entrego para Ele para sempre. Me sela com Teu Espírito Santo, Senhor, e me dá a salvação. E quando eu partir daqui para melhor, me deixe entrar na eternidade. Em nome de Jesus, eu tenho certeza, porque a Bíblia, a palavra de Deus me garante isso. Quando eu me entrego a Cristo, Deus me dá a vida eterna e me transforma, Senhor, e me deixe parecido a cada dia mais com seu Filho Jesus. É no nome de Jesus. Amém e amém. E quero orar por você agora e por nós para nós concluirmos esse culto. Em nome de Jesus. Senhor Deus, muito obrigado, em nome de Jesus, por todos que estão aqui nesse momento, por todos aqueles que vão assistir essa palavra e que essa palavra possa ir de encontro aos corações daqueles que precisam. Vai ter o endereço certinho. O Senhor vai mover para poder chegar lá aonde precisa, para que as pessoas sejam libertadas no nome de Jesus, Senhor. Inclusive, crentes que estão desviados também, Senhor. Por favor, Deus, abençoe aqueles que seguem ao Senhor agora, Deus, em nome de Jesus. Dê um domingo abençoador, em nome de Jesus. Uma semana abençoada e todo levante do inimigo, Senhor, seja caído por terra, em nome de Jesus, porque quando eu me apego em Deus, o mal não pode avançar e me matar, Senhor, e me levar para o inferno. Quando eu me entrego ao Senhor completamente, Deus, então, Senhor, me ajude a vencer tudo que precisa vencer essa semana e não deixar que as coisas, né, de qualquer jeito, deixar para depois, Senhor, e não deixar aquele mal que falaram na minha mente, Senhor, eu deixar entrar no meu coração e eu enfrentar o que precisa ser enfrentado na minha vida, né, para poder eu me tornar uma pessoa mais parecida e melhor com o Senhor. Muito obrigado por tudo, pelas bênçãos recebidas, pelo fôlego, Senhor, que nós estamos aqui respirando, que o Senhor tem dado, Senhor, pelas misericórdias do Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. É no nome de Jesus, é no nome de Jesus. Amém e amém. Eu já estava até abrindo os olhos, né? Então, pessoal, um beijo no coração de vocês. Hoje eu completo 7 anos de casado, acho que eu já disse, se eu não disse, estou repetindo, só para não esquecer. Domingo que vem, às 6h30, nós estaremos juntos mais uma vez. Um beijo no coração de todos. Deus abençoe.